erro que acontece com muitas pessoas, principalmente quem está começando e principalmente quem já sabe como faz uma receita com farinha de trigo. Por quê? Porque é igual tirar carteira, né? Quem aí tirou carteira de motorista? Todo mundo fala o seguinte: olha, é melhor que você não saiba dirigir para tirar carteira, porque você não vai ter vícios. Aqui é a mesma coisa. Se você já sabe como as receitas com farinha de trigo são executadas, talvez você já fizesse esse tipo de preparo, né? Ou teve que mudar o tipo de preparo por conta de uma restrição, ou porque você quer incorporar também essa parte saudável na sua linha de produtos, para você que vende, né, produtos com farinha de trigo. Tendencialmente, as pessoas que já sabem fazer receitas com farinha de trigo, já sabem como são feitas as receitas, tendencialmente, essas pessoas, ao executarem uma receita sem glúten, saudável, sem leite, vão fazer o seguinte: vão misturar de qualquer jeito. Quem aí já não fez uma receita, pegou lá na internet ou pegou uma receita minha que seja, não seguiu o modo de preparo, misturou simplesmente aí de qualquer jeito os ingredientes e o resultado não foi bom. Por que que isso acontece? Porque nós, além de precisarmos de uma receita que seja equilibrada, que tenha os ingredientes necessários para trazerem maciez, estrutura, umidade para a massa, nós precisamos também executar essas receitas do jeito certo. Então, sim, existem técnicas que nós temos que aplicar durante a execução de uma receita sem glúten. São as mesmas da receita com farinha de trigo? Não, não são as mesmas. Por quê? Porque nós lidamos com ingredientes diferentes das receitas com farinha de trigo. Nós lidamos com ingredientes que nós usamos em quantidades diferentes, que se comportam junto a outros de maneiras diferentes. Então, a gente precisa executar essa receita seguindo um modo de preparo correto. Então, fazer de qualquer jeito, simplesmente misturar ali os ingredientes dentro de uma bacia, não vai funcionar para nossas receitas sem glúten. Talvez se você faz, né, um pão ou um bolo sem glúten aí e fique duro, fique, né, com gosto ruim, fique esfarelando, talvez seja por isso. Talvez você esteja cometendo esse erro de misturar as receitas de qualquer jeito, levar para assar e esperar um resultado perfeito e esse resultado não vem. Porque simplesmente você não usou as técnicas corretas na hora de executar essa receita, tá bom? Então, esse é um erro muito, muito comum. Tem muita gente que chega até mim e fala: mas eu não sabia que não podia misturar isso antes disso, esse ingrediente antes daquele. Eu achei que pudesse misturar de qualquer jeito, e aqui não funciona assim. A gente precisa de estabelecer ali um modo de preparo com técnicas específicas, por exemplo, para cada tipo de receita. Se eu estou fazendo um bolo pão de ló, eu vou usar uma técnica, por exemplo, usando o método cremoso? Não. Por quê? Porque são ingredientes que demandam uma técnica específica. A técnica usada para fazer bolo pão de ló é o método espumoso, porque a gente usa mais ovos, né? A aeração dos ovos ali para trazer estrutura, para trazer crescimento para esse bolo pão de ló. No método cremoso, a gente usa manteiga, no bolo pão de ló a gente nem usa gordura, né? Tem exceções, mas essencialmente essa receita não leva gordura. Então, são métodos diferentes, apesar de nós usarmos para receitas de bolo sem glúten. Tá? Então, a gente precisa entender que não é misturando de qualquer jeito que o seu resultado vai ficar perfeito.